Olá, boa tarde. Eu decidi gravar esse vídeo para ligar a paz do Senhor para todas e para falar mais assim, uma experiência espiritual, né? Minha com Deus, porque há mais ou menos um ano atrás eu lembro que fui visitar minha mãe em São Luís, que eu moro em Brasília e meus pais moram em São Luís. Minha família toda mora lá. Então eu decidi visitá-los, né? Mas eu percebi que a minha ida, aquela viagem que eu iria fazer, não seria uma simples viagem. E Deus tinha me tocado, seria mais ou menos mais para uma viagem missionária do que para uma viagem de visitar parentes, entes queridos. Então, a partir do momento que eu retornei para Brasília, após um mês de férias que eu tinha tirado, e quando eu cheguei em casa, meu padrasto estava fazendo hemodiálise, minha mãe até hoje cuida dele, né? Tem uma irmã, todos os meus irmãos moram lá, e uma irmã que dá mais assistência, que ela é casada, agora está grávida da segunda filha, já tem um filho de 7 anos, e essa minha irmã realmente ela dá mais assistência assim, do que os outros que moram perto. E eu fiquei um mês, na verdade eu não tirei férias, né? Eu fui para a casa da minha mãe para ajudar ela a lidar com meu pai, porque ele já não enxerga mais, ele depende das pessoas para se locomover. Então, assim, eu vi a necessidade ali, né, de mais ajudar do que tirar férias. Dormia em hospital, eu lembro que eu levava óleo ungido, eu ungia meu padrasto, ungia os enfermos que estavam em volta. Tinha um senhorzinho que ele pedia oração e eu orava, eu ungia, ele pedia que eu cantasse um louvor. E assim, aquilo me mexeu muito comigo, porque Deus não tinha me mandado ali para eu simplesmente visitar minha família. Ele queria algo a mais de mim. Então eu decidi ir para ajudar e também levar a palavra. Meu interesse maior era a palavra. Meu interesse maior era evangelizar minha própria casa. Claro que a gente não tem muito valor, né? O profeta ele não tem muito valor na terra dele. E aí sim, continuando, eu percebi uma grande necessidade de oração na minha casa. Deus é tão maravilhoso que Ele preparou pessoas para orarem comigo na minha casa, na casa da minha mãe. Ele fez eu participar de uma campanha de 12 dias com a pastora, um vaso muito usado por Deus, lá em São Luís. Eu vi assim que Deus já estava trabalhando, Deus já estava colocando as coisas no lugar, né? Meu pai teve alta no hospital e eu estava naquela fé que Deus ia dar essa vitória, né? Que ele ia ficar em casa, que ele ia continuar fazendo hemodiálise, mas em casa, não ficando no hospital. Porque minha mãe estava muito cansada de ficar dormindo, né? Quando eu não estava lá, ela já estava dormindo. Tá? Então, para resumir um pouco, o que eu quero passar é que depois dessa viagem, Deus falou muito comigo, né? Tipo, eu diria que ele não seria cobrando, de certa forma cobrando, mas ele estava me alertando, né, sobre falar da palavra dele, pregar a palavra, que ele já tinha me capacitado para isso. E eu andava, ia para o culto, às vezes tinha alguém de fora pregando, essas pessoas de fora falavam comigo, né, e que, olha, Deus tem um plano muito grande, um ministério na sua vida, muito grande. Só que, assim, eu acho que eu ainda não tinha ideia do que Deus realmente queria comigo. E aí eu comecei a parar para pensar que Deus queria algo a mais de mim. Não só ir para a igreja, não só sentar no banco da igreja, participar de célula, de grupo de oração, mas Deus queria de mim algo que fosse contribuir para o reino dele. Gente, ultimamente que eu tenho escutado de pregadores falando que
Até mesmo nas próprias letras falam que as pessoas estão disputando cadeiras de igreja. Cadeiras de igreja, pelo que eu entendi, pastores disputando, né, pelo banco lá onde ficam os pastores sentados. Então, a disputa dentro da igreja. Aí eu caí em mim esses dias e fiquei pensando, Senhor, eu tenho que fazer algo, eu tenho que procurar trabalhar na tua obra, mas eu não sei. Eu tenho que me firmar num lugar onde eu possa ter algo que eu possa fazer em prol da tua igreja, mesmo da tua obra. E Deus falou comigo ontem fortemente numa igreja que eu estou fugindo dele, né, que eu estou retrocedendo. Então aquilo me marcou porque me deixou profundamente angustiada. Porque, na verdade, minha intenção não era jamais, né, pensar em desistir das coisas de Deus. Só que tem um problema sério, que o inimigo ele costuma trabalhar com a tristeza, com o desânimo, com a timidez, né? Às vezes você não quer falar, você não quer trabalhar na obra, porque você está desanimada espiritualmente ou fisicamente, né? Cansaço físico, 1000 coisas vêm na tua mente. Aí você já trabalha, você já estuda, você vê que o tempo é curto para você falar da palavra de Deus, você vê que você não tem essa disponibilidade de sair, né, e de realmente fazer uma obra em prol do reino. E isso, Deus me chamou a atenção ontem, que eu tenho que fazer essa aliança com Ele, que eu tenho que firmar uma aliança com Ele, né? Então, gente, isso é muito sério. E eu creio que Deus, Ele não falou isso só para mim, porque Deus, Ele tem um plano na minha vida e na sua vida. Deus, Ele não trata só com uma pessoa, Ele trata com nós todos. E às vezes, eu sei que não é fácil seguir a Deus, eu sei que não é fácil a gente tomar uma decisão em relação ao reino de Deus. Mas se você não estiver firme com Deus, isso vai se tornar mais difícil. E quando eu vi esses pastores falando de disputar cadeira, disputas em igreja de cadeira, é porque eu entendi que as pessoas estão ali, não é para a obra, elas estão ali por elas. Eu não tenho uma igreja onde eu possa subir, onde eu possa pregar. Eu não tenho uma igreja onde eu vou falar assim, naquela igreja ali, gente, eu tenho oportunidade de pregar, de falar. Eu não tenho. Mas o que é que Deus tocou em mim? Eu revi os vídeos que eu gravei 1 ano atrás, mais ou menos, no YouTube, igual esse aqui que eu estou gravando, e eu estava pregando na época do carnaval. Eu me vi pregando, falando assim, na minha inexperiência de falar, no meu, até mesmo com a timidez, que eu sei que ela existe, né, que Deus vai tirar isso de mim. Mas Deus está cobrando fortemente que eu volte a falar da palavra dEle, que eu volte a ter aliança com Ele. Então, a partir do momento que eu me decidi, né, verdadeiramente, a fazer o que Ele quer, não o que eu quero, aí sim as coisas vão mudar na minha vida. Só que eu fiquei pensando, Senhor, eu não tenho oportunidade de falar em igrejas, eu não tenho oportunidade de subir em altares, né, e falar a Tua palavra. Então, assim, algo que Deus me alertou que eu poderia realmente gravar os vídeos, né? E também falar para outras pessoas que não estejam próximas de mim, mas também que estejam distantes de mim. Então, eu vou ler aqui Isaías 19, que diz, foi o que Deus falou comigo ontem, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor disse. Então Deus, Ele nos chama, todos nós temos um chamado, todos nós cristãos temos um chamado para a obra, nós temos um chamado de levar a outras pessoas o que nós adquirimos, conhecimento, né, a palavra, nós fomos libertos para ajudar a libertar outras vidas. Eu não acredito que Deus tenha libertado vidas para elas ficarem paradas, né? Curado, sarado, não. Ele conta conosco, Ele conta com cada um de nós. Então, pelo chamado de ontem, mais uma vez Deus falando comigo, Ele fala, sou eu que falo contigo, sou eu o teu Deus que falo contigo. Então, assim, eu me vi assim, realmente eu estava me acovardando, eu estava me
Na verdade, não era bem fugindo do que Deus pediu, mas ignorando, né, de certa forma, o que ele já havia pedido há muito tempo. Então, eu quero continuar com esse canal que está no YouTube. Eu quero pedir a Deus que Ele abençoe também, né? Que eu leve a palavra para as pessoas certas, para as pessoas que estão sedentas da palavra, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que precisam da palavra do Senhor na vida delas. E que eu sei que Deus vai agir. Se Ele quer me usar, então, que essa forma seja a melhor forma, né? Que eu faça com excelência, que eu venha saber levar para essas pessoas a palavra dEle, porque é Ele que nos usa, é Ele que nos dirige, é o Espírito Santo que nos dá a direção. Então, porque Ele vai usar minha boca, não sou eu que vou usá-lo, ao contrário, Ele que vai me usar. Então, eu deixo também isso para cada um de nós, como exemplo, porque todos nós podemos sermos usadas, né? Deus quer usar. Se você der lugar na sua vida para Deus, você pode fazer uma grande obra em prol do reino. Você pode ser uma pessoa, um instrumento nas mãos dele, né? Não tenha medo de falar da palavra, não tenha medo de levar a palavra para as pessoas. Por quê? Porque existe muita gente aí fora que está morrendo por falta do conhecimento, por falta da palavra de Deus. Elas estão morrendo pela ignorância. Gente, o mundo ele tem cegado a muitos. O mundo tem massacrado vidas. O inimigo tem usado a depressão, ele tem usado o desânimo. Então as pessoas elas estão aí fora querendo só uma palavra. Elas estão querendo assim um socorro. Então eu quero deixar aqui bem claro esse vídeo que eu estou fazendo hoje, esse primeiro vídeo de muitos que eu creio que eu vou fazer mais, que é para alertar outras pessoas ao chamado de Deus na vida delas. Com Deus a gente não pode brincar, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou evangélico. Mas ser cristão, gente, não é só de boca. Nós temos que ser cristão que vai ao culto. É um cristão que leva a palavra para o próximo. Nós temos que ser um cristão que se alegra também com o outro, se o outro estiver alegre. A gente tem que ser um cristão, assim, um cristão que seja disponível ao outro, né? E em relação a ajudar, em relação a pregar, em relação a cuidar mesmo, pega aquela vida ali, nossa, está afastado de Deus, vamos cuidar dessa vida, né? E vamos ver o que vai dar, vamos cultivar ali, ver o que vai nascer naquele coração, o que vai germinar naquele coração, vou jogar semente, que é a palavra, né? E vamos ver o que Deus tem para aquela vida. Então, aí sim estaremos fazendo a nossa parte. Porque não adianta eu falar que eu sou uma cristã de boca e eu não fazer minha parte. Eu não levar a palavra para o meu próximo. Eu não falar que existe um Deus que liberta, que cura, que salva, né? Então, assim, hoje, na verdade, o que eu estou falando aqui é mais um testemunho meu. É um testemunho que eu sei que ainda é só o começo, mas que Deus já está me dando essa direção, né? De falar, esse fortalecimento espiritual, de passar para as pessoas o que Ele quer realmente que eu passe, que eu não venha ter medo, mas que eu venha falar sobre o reino dEle, sobre a palavra. Então, eu quero que Ele me use nesse sentido, já que Ele me escolheu para eu ser usado na palavra, que Ele me use nesse sentido. Eu quero finalizar com uma oração, pedindo a Deus, né, pela vida espiritual de cada um que esteja assistindo esse vídeo, aquela pessoa que está se achando fraca, que está se achando incapaz de fazer até uma oração. Eu quero orar agora para essas pessoas que estão fracas espiritualmente, que acham que não são capazes de levar a palavra ou de ser instrumentos nas mãos de Deus, porque é possível sim você ser um instrumento na mão de Deus, porque é Ele que nos capacita, foi Ele que nos escolheu. Então eu peço agora em nome do Senhor Jesus, que cada vida agora que estiver, Senhor, assistindo esse vídeo, meu Deus, que ela venha ser tocada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que todo medo venha cair por terra, que toda insegurança, que tudo aquilo que prende ela, que impede de levar a Tua palavra, dela trabalhar pelo Teu reino, Senhor Jesus, que todo mal venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E peço também, meu Deus, que o Senhor use essa pessoa, meu Deus, da forma que o Senhor achar melhor, meu Deus, como Teu instrumento, Teu vaso. Pai, vai usando a cada uma, Senhor. Tira toda falta de coragem, todo desânimo, todo abatimento, Senhor Jesus.
Que o Espírito Santo venha fortalecer a cada um de nós, meu Deus. Eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.